pessoal, tudo certo? Tudo bem? Como é que vocês estão? Faz um tempo já que não nos falamos, né? Um período aí de folga, como diz. Eu vou falar então sobre mais uma região do Brasil nesse vídeo. Eu já tenho um vídeo aqui sobre a região sudeste, são vídeos mais superficiais, mas que dá pra gente ter um pouco da noção dessa divisão regional do nosso país, quais são as diferenças, o que torna o Brasil esse país tão especial, eu diria, como ele é, né? Então, o Brasil, como vocês sabem, é um país de extensão continental, né? A gente já discutiu isso em outros vídeos, e pelo fato de ter extensão continental, a melhor forma de você gerir um território que é tão grande é justamente dividindo ele em regiões. Mas e aí, como é que eu faço, né, para administrar melhor esse território? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil ele pode ser dividido em 5 regiões. Né? Região Nordeste, tá? Número 1, região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Então nós definimos o Brasil em 5 regiões, cada região com as suas características culturais, as suas características físicas, as suas características econômicas. O que eu vou falar para vocês aqui um pouquinho é justamente sobre a região sul do Brasil. Essa região que é uma região aí cheia de cultura, cheia de características climáticas, biológicas, biodiversidade, né? Uma região muito rica, apesar aí de ser uma das regiões de menor extensão territorial aí do nosso país. A região sul, pessoal, para quem não conhece, os dados básicos dela, ela é composta por apenas 3 unidades da federação, ou seja, apenas 3 estados. Né? E quais são esses 3 estados? Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Nós temos esses 3 estados apenas compondo a região sul do Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas características desses estados. Eu vou começar falando aí sobre o estado do Paraná, que é esse estado onde eu vivo, onde eu estou aí lecionando, na pequena cidade aí de Clevelândia. Né? Cidade aí com um pouco mais de 17 mil habitantes. O estado do Paraná, ele tem uma população que ultrapassa os 11 milhões de habitantes, aproximadamente 11 milhões 320 milhões de habitantes, aproximadamente. Tem uma área aí de pouco mais de 199 mil quilômetros quadrados. Temos aqui na região paranaense, no estado do Paraná, uma densidade demográfica de 56,8 pessoas por quilômetro quadrado. Tá? A capital da famosa Rússia brasileira, do Paraná, é a famosa Curitiba. Tá? Então o Paraná, um dos estados aí mais ricos aí do Brasil, tá? Um dos estados, né, que apresenta aí grande cultura, uma economia baseada aí na agricultura, uma indústria bastante diversificada e que tem aí uma história, né, de ocupação aí bem interessante. Tá? Outra unidade da federação que vos falo é o estado de Santa Catarina, né? Os catarinenses, um estado aí que inclusive já foi considerado o melhor estado do Brasil para se viver. Né? O estado de Santa Catarina, ele conta aí com um pouco mais de 7 milhões de habitantes, tá? Com uma área aí de aproximadamente 95.757 quilômetros quadrados, tá? Apresentando uma densidade um pouco maior que a do Paraná, uma densidade demográfica de aproximadamente 73 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? O nosso último estado, né, que vos falo, é o estado do Rio Grande do Sul, o estado dos nossos queridos gaúchos, a galera do chimarrão, né, os caras que gostam de um rodeio, né, que gosta de uma bela e boa música gaúcha. Quem nunca ouviu aí o famoso Fundo da Grota, né? Então, o Rio Grande do Sul tem uma população aí de pouco mais de 11 milhões de habitantes, tá? Temos aqui uma área de aproximadamente 281 mil quilômetros quadrados. Temos uma densidade demográfica, né? Só lembrando, né? Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado na casa dos 40 habitantes
por quilômetros quadrados. E temos aqui a capital, que é Porto Alegre. Até eu esqueci, né, de falar anteriormente, a capital do estado de Santa Catarina, para quem não conhece, é a bela Florianópolis, né? Então ali as 3 capitais, só para você não se perder, já que eu acabei esquecendo de mencionar a capital de Santa Catarina, capital do Paraná, Curitiba, a capital de Santa Catarina, Florianópolis, e a capital do nosso querido Rio Grande do Sul, que é a formosa e bela Porto Alegre, tá ok? Então são esses alguns dados aí da nossa querida região sul do Brasil, né? 3 estados, características bem específicas, né, para cada um desses estados. Eu estou falando nesse vídeo aqui de uma questão um pouco mais geral, mas é interessante a gente compreender as características de cada estado para compreender até mesmo a realidade econômica, cultural aí que se encontra dentro desses territórios, tá? Seguindo, né, com o nosso vídeo, a região sul do Brasil ela é caracterizada também por ser a região mais fria do Brasil. A galera vem direto aqui para a região sul do Brasil, principalmente ali algumas cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? São Joaquim, Urubici, por exemplo, são cidades que atraem ali turistas para curtir o famoso inverno, né? Porque algumas regiões aqui do sul do Brasil, algumas regiões ali do Rio Grande, de Santa Catarina, já diga-se de passagem, é comum a ocorrência de neve, ao menos uma vez aí no ano. Então a região mais fria do Brasil, a região sul, tá? Então dá para a gente dizer que as paisagens que se encontram na região sul do Brasil, elas são bastante variadas, e isso se deve em parte ao relevo e ao clima. Qual é o clima que a gente vai encontrar? Eu já vou caracterizar ele para você. É o clima subtropical, que é aquele clima com 4 estações bem definidas, 2 estações intermediárias, que são a primavera e o outono, e nós temos 2 estações que são bem definidas, que é o inverno bastante frio, né, com inclusive a possibilidade de ocorrência de neve, e também um verão aí relativamente quente aí, tá? Apesar da região sul do Brasil ela apresentar aí poucas unidades da federação, ou seja, poucos estados, ela apresenta aí uma grande biodiversidade, né? Biodiversidade do ponto de vista de natureza e uma grande diversidade do ponto de vista populacional. E isso se deve justamente aos processos de ocupação na região sul do Brasil, né? Primeiramente vieram os indígenas, depois vieram os europeus, né? Depois vieram os africanos e por último aí inclusive vieram os asiáticos, dando características diversas à região sul do Brasil, né? Quem nunca ouviu falar aí das colônias alemãs, né, aqui de Santa Catarina ou até mesmo lá do Rio Grande do Sul, tá? Então essa diversidade cultural e populacional ela se deve aos processos de ocupação do próprio território. Temos imigrantes europeus, temos imigrantes asiáticos, africanos, né, portugueses, espanhóis, né, falando de países, né, mais configurado, dá para a gente dizer ali, Rio Grande do Sul você vai ver bastante a arquitetura alemã, por exemplo, Santa Catarina você vai ver isso também, tá? Esses fluxos migratórios que ocuparam o território, que serviram de base para a ocupação do território da região sul, ocorreram ali a partir do século XIX e do século XX, tá? E ajudaram, digamos assim, a dar essa característica mais europeia, principalmente à região sul do Brasil, né? Temos os italianos, né, também aqui no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul também, aí distribuídos nas várias localidades. De modo geral, digamos assim, a região sul do Brasil ela apresenta relevante, digamos assim, interação cultural e econômica com os países vizinhos. Apesar de algumas intrigas, algumas tretas aqui e ali, os moradores, né, os estados da região sul do Brasil não têm nenhuma pendência aí com os nossos países vizinhos, não tem nenhuma encrenca, digamos assim, né? Eu acho que uma questão das mais famosas foi a famosa questão de Palmas, que definiu aí os territórios onde hoje pertence Palmas, Clevelândia, né? Essa região aqui poderia ter sido da Argentina, mas graças ao nosso Barão do Rio Branco e as intervenções de outros líderes mundiais, inclusive, essa região aqui onde eu vivo, né, na cidade de Clevelândia, Palmas, por exemplo, trabalho em Palmas,
poderia ter pertencido a argentinos. Os argentinos não curtiram muito essa ideia, né, dessa porção do território ter ficado para o Brasil, mas isso já passou e não volta mais atrás, né? Então, a questão histórica da região sul do Brasil, ela passa pelos processos, principalmente de ocupação ali por imigrantes de diversas áreas aí do globo. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Esse foi um breve resumo, né, sobre a região sul do Brasil. Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Busque se aprofundar. Por enquanto era isso. Valeu, falou!